Oi, é bom estar aqui de novo com vocês no canal. Bom, ontem eu disse que ia trazer um vídeo falando sobre o que faz os canais de sub caírem de verdade. E eu fiz um post hoje de novo sobre isso. E eu descobri algumas coisas interessantes. Eu naveguei um pouco pelo Reddit. Tem uma comunidade chamada r/subliminals. É gringa, bastante gringa, mas eu acho que ela é bem interessante para isso. Tem bastante relatos, bastante pessoas que conversam sobre isso. E dá pra tirar umas informações interessantes. Eu fiz uma pesquisa bem rápida, porque para saber o que acontece de verdade, você tem que passar horas e horas e anos no YouTube para poder entender o que acontece. E é até pior, porque o YouTube não leva a sério as próprias políticas da comunidade, de segurança. Lembram do canal do Resende, onde eles colocavam aquelas thumbnails violentas e sexuais em conteúdo de Minecraft para criança? O YouTube só foi resolver isso uns anos atrás. Esses vídeos existiam desde 2015, 2016. Bom, 2015, 2016 foi quando começou os vídeos de Minecraft, aí o Resende percebeu que deu visualização, deixar violento, e foi piorando a cada ano, piorando mais. Até que o YouTube percebeu que talvez não fosse tão interessante ter isso, né? Se as regras e a política do YouTube não funcionam para canais grandes como o do Resende, que pegam muita visualização e ainda mexe com criança, por que iria funcionar para nossa comunidade? A nossa comunidade é extremamente nichada. É bem pequena comparada com o resto do YouTube. A desorganização da política do YouTube vai pesar muito mais, né, gente? Muito, muito, muito mais. Mas mesmo assim, dá para encontrar um padrão, mesmo que seja levemente inconsistente e um pouco estranho. Dá para encontrar um padrão do que leva os áudios a serem derrubados e os canais também. Primeiro, de começo, o YouTube não acha subliminal em si um conteúdo perigoso. O que o YouTube encara como perigoso nos subliminals é o que ele enxerga como uma promessa milagrosa de cura. Sabe aqueles vídeos charlatões de pastores que prometem curar a sua doença, curar isso, aquilo, outro? O YouTube coloca isso no mesmo nicho, quando a gente sabe que claramente não é a mesma coisa. Se não me engano, eu disse isso no vídeo passado, que o YouTube ele prefere derrubar ao invés de entender. Nisso também entra áudios médicos, áudios para corpo, rosto, esse tipo de coisa, e psicológico também, entra como um áudio médico. E pior ainda, um áudio médico não licenciado, medicina não licenciada, não legal, como se fosse ilegal ou charlatanismo. Então você me pergunta se é assim porque alguns canais grandes que fazem esse tipo de conteúdo não caem. E a resposta é estranhamente simples. São canais antigos, onde a reforma da política do YouTube não existia. Ou são canais que conseguem mascarar o algoritmo usando alguns termos diferentes, alguma estética que consiga mascarar. Ou pior ainda, para você ver como o YouTube é realmente quebrado nisso, são canais que passou pela revisão e não detectou nada. Vocês sabem, o YouTube diz que são pessoas que analisam isso, aquilo, outro, mas é mentira. É claramente mentira, porque se fossem pessoas analisando, não teria essa quantidade de problemas. O que eles colocam para analisar são bots mal formados, bots que têm um entendimento básico do que é conteúdo, para poder analisar os canais. Isso não só na nossa comunidade, em diversas outras. Conteúdos de tarô, de espiritualidade, meditação, acontecem a mesma coisa, porque o YouTube, os bots do YouTube, no caso, não conseguem compreender esse conteúdo abstrato. Eles compreendem como algo perigoso e considera charlatanismo, considera mentira, considera enganação, considera promessa milagrosa. A gente que, bom, é humano, a gente sabe que não é assim que funciona e que existe toda uma camada, toda uma profundidade sobre isso. Seja uma profundidade espiritual ou mental, ela existe e ela é relevante. Ela é importante para nós. Para os bots do YouTube, não. Eles encaram como algo superficial, algo abstrato, algo realmente enganoso. Isso sendo o mais complexo que leva os canais a caírem, porque tem algumas coisas que são um pouquinho mais fáceis de entender porque caiu. Por exemplo, áudios que corroboram com perda de peso ou cintura fina e esse tipo de coisa que é encarado como automutilação, que é encarado como apoio aos transtornos alimentares. Mesmo não tendo nada a ver e sendo completamente ilógico associar uma coisa com a outra, o YouTube associa. Mas existe uma forma de resolver isso? Uma forma que faça seu canal não estar contra as regras para ele não cair? Existe.
Só que essa forma definitiva, quase definitiva, que faria o seu canal não cair, ela limita muito, mas muito os submakers, porque ela faz com que os submakers tenham que classificar o seu conteúdo como uma manifestação opcional, algo que não promete resultados, sendo que a gente sabe como funciona de verdade, a gente sabe que os resultados vêm, a gente sabe como a manifestação funciona, a gente sabe como o psicológico funciona. Isso acaba até sendo desmotivador. É bastante complexo pro nicho de subliminal você ter que sobreviver numa plataforma como essa. A única forma de conseguir resolver isso é tendo que fazer diversos rodeios para o algoritmo do YouTube não detectar como algo perigoso. Isso inclui colocar uma estética bonita, inclui colocar palavras-chave específicas, e inclui evitar deixar muito explícito no canal que vai dar resultados de certa forma, como resultados imediatos, resultados em uma semana, resultados na primeira escuta, esse tipo de coisa o YouTube encara como promessa milagrosa e faz com que alguns canais, principalmente os canais novos, caiam direto. Isso entra em outro ponto, os canais novos são mais propensos a cair, porque eles entram como um alerta, um estado de alerta. É novo, vou ficar mais de olho nisso que está acontecendo. Como é antigo, já teve mais oportunidade para ficar de olho e percebeu que não detectou nada de errado. Então o YouTube meio que esquece. Mas os novos, eles ficam muito na mira. Por isso é tão difícil para submakers que perderam seu canal antigo tentarem se reerguer com canais novos. O YouTube coloca um alerta bem maior neles. Mas quais são os rodeios que os submakers têm que fazer para evitar que o canal caia? O que é necessário? Bom, eu vou explicar o que eu notei e o que eu percebi numa pesquisa básica. Bem rápida, inclusive. O YouTube tem algumas palavras que alertam os bots, as palavras mais comuns que a gente já conhece, como palavrões e palavras de cunho sexual, e outras palavras que caem nas políticas mais específicas do YouTube, como a política de desinformação médica. Palavras como cura garantida, tratamento, resultados imediatos, mudança física garantida, mudança psicológica, mental garantida, tudo isso alerta como desinformação médica. Então, a melhor forma de fazer um rodeio com isso é trocando essas palavras por bem-estar, autoestima, motivação, relaxamento, energias positivas, vibe positiva, esse tipo de coisa, bem bem diferente do que a gente quer passar nos nossos subliminals. Então é bastante restritivo mesmo. Pelo menos eu gosto de colocar meus subliminals como algo subliminal mesmo, e não como algo para uma vibe positiva, um relaxamento. Não encaro dessa forma, encaro de uma forma mais prática, menos clean, menos vibes. Mas mesmo assim, é algo que se colocando nas tags do YouTube que ficam um pouco escondidas, dá pra dar um rodeio. Não precisa colocar na descrição e no vídeo. Claro que se colocar na descrição e no vídeo vai ajudar bastante. Mas as tags já dão uma ajudinha, sabe? Outra coisa que pode alertar os algoritmos são fotos como antes e depois. É estranho. Para áudios corporais, a melhor coisa são fotos de antes ou depois, ou fotos de resultados perfeitos. Como aquelas que a gente encontra no Pinterest, por exemplo, análise perfeita, que a gente encontra o Angel School, encontra referências muito motivadoras, sabe? Mas se eu não me engano, é até porque alguns canais grandes, como o da Amora, caíram. Foi encarado como desinformação médica. Eu não posso afirmar isso com certeza, porque eu não acompanhei realmente a queda do canal da Amora. Eu só fiquei em choque e fiquei triste. E, se eu não me engano, ela também não postou exatamente qual foi o motivo da queda. Mas vendo que ela fazia muitos áudios corporais, lindos inclusive, o YouTube deve ter encarado como desinformação médica. A política de desinformação médica, ela basicamente consiste em você oferecer um tratamento para um problema médico, sendo irreal ou ilegal ou enganação, como charlatanismo. É algo interessante para outros nichos, mas para o nosso não faz o menor sentido e só prejudica o nosso conteúdo. A automatização de remoção de canais e vídeos do YouTube é uma das piores coisas que eu já vi na internet vindo de uma plataforma tão grande. Com tantas pessoas usando a sua plataforma, você tem que, no mínimo, oferecer uma diretriz que faça sentido, uma revisão que não seja ilógica ou injusta. Bom, no mínimo. Se você quer usar um robô, pelo menos melhore o seu robô. Você já está automatizando o sistema. Automatiza direito,
sabe? Pra evitar esse tipo de problema. A gente percebe como é ruim quando até canais que só possuíam playlists de subliminal podem ser derrubados também. Não faria sentido se fosse um conteúdo realmente perigoso, mas como não é só ilógico. Um motivo que mostra como o entendimento do YouTube sobre o nicho de subliminal, manifestação e espiritualidade é limitado, é quando eles colocam que não tem garantia de funcionamento. Ou seja, eles levam isso para um lado extremamente mente fechada, vamos dizer assim. Um lado mente fechada e não conseguem entender o potencial daquele conteúdo, a profundidade dele. E isso pode piorar muito mais quando há denúncia em massa e perseguição dentro do nicho de subliminais. Quando você denuncia um canal, ele não cai. Ele não cai até ter algo de errado. Se o canal estiver dentro das regras, não importa quantas vezes você denuncia, ele não vai cair. Mas se o canal tiver uma coisinha que seja fora das regras ou incoerente, ele cai. Percebo que o YouTube só piora nisso quando eu vejo esse comentário aqui no Reddit. Olha só. Eu não tenho certeza, mas acho que o bot do YouTube está fazendo isso quando alguém posta muito conteúdo com a maior parte do áudio igual, tipo um vídeo com sons de fogo ou chuva. O bot vai achar que você está repostando a mesma coisa independente da duração do título do vídeo. Exatamente por isso que os canais de ASMR caem. O YouTube acha que é post duplicado, ou triplicado, ou spam. Vocês veem algum sentido nisso? Quando você coloca um bot mal feito, ainda por cima, para analisar um conteúdo, ele vai analisar de forma tão superficial e tão errônea que vários canais acabam sendo prejudicados, vários canais honestos acabam sendo prejudicados por motivo nenhum. Isso traz uma indignação, principalmente levando em conta que é uma plataforma tão grande, uma plataforma com tanto tempo no mercado, com tantos investidores, tantos patrocinadores, tantos funcionários, você escolhe colocar um bot muito porco para analisar o conteúdo da sua plataforma? O que te leva a ter essa decisão? Você é pão duro, não quer gastar o dinheiro que você tem pagando funcionários? É a única explicação que eu vejo. Ou será que você não se importa com a sua plataforma? Será que você não se importa com os criadores de conteúdo dela? Talvez. Também tem algumas coisas que fazem um pouco mais de sentido que levam um canal a ser derrubado. Essas coisas são os direitos autorais. Direitos autorais de músicas, de imagens, de trechos e qualquer outra coisa. Leva o YouTube a pensar que você está plagiando alguém ou que você simplesmente está violando as regras de direitos autorais, que é uma das poucas regras do YouTube que fazem sentido. Mesmo vídeos e fotos do Pinterest podem conter direitos autorais, principalmente se são capas de revista ou grandes artistas que tiraram essas fotos. Tem alguma forma de contornar, fazer rodeio para que isso também não seja um problema? Tem algumas formas. Uma delas é editar o seu vídeo, deixar ele um pouco menos reconhecido como direitos autorais, com edição com blur, com filtro, esse tipo de coisa pode ajudar bastante. Outra é produzir áudio silente, áudios em silêncio. Outros é produzir áudios ASMR bastante... Não, na verdade tem que ser bastante diferente um do outro, senão o YouTube vai achar que é conteúdo duplicado. Você também pode usar suas próprias gameplays de fundo do vídeo. Isso pode ajudar bastante, porque conta como conteúdo autoral, conteúdo de jogo. Mas tem que tomar cuidado com o tipo de jogo também. No nicho de games, vários canais andam caindo. Tipo de Andar Simulator. O YouTube acha que é associação terrorista. Bom, o YouTube não. Os bots porcos do YouTube acham que é associação com o terrorismo. Então, o que nós podemos concluir com tudo isso? Número 1. Alguns canais grandes que ainda não caíram só não foram pegos pelo algoritmo do YouTube, ou estão usando o algoritmo a seu favor, criando rodeios e usando de outra forma. Número 2, os bots do YouTube não funcionam e eles não têm manutenção para funcionarem de forma correta. Leva a bastante problemas desnecessários e antipatia pela plataforma, né? Número 3, devemos tomar cuidado com vídeos que podem cair nas diretrizes de desinformação médica, conteúdo repetitivo ou conteúdo enganoso. Conteúdo de automutilação e conteúdo de ataque, seja assim mesmo, seja para outras pessoas. E o que nós podemos fazer para melhorar isso? Bom, sorte, proteção e rodeio. É a única coisa. Mesmo se a gente, em massa, for falar com o YouTube no suporte ou no appeal para poder revisar esses bots, eles não vão dar atenção. Um nicho pequeno pedindo para rever o YouTube, eles não vão levar a sério. Não levam a sério nem quando são pessoas grandes na plataforma. Então, podemos fazer nos proteger com nossos áudios e nos proteger com magia. E sempre tá fazendo um rodeio, deixando uma tag para ser um vídeo de estilo mais soft, um vídeo de meditação,
um vídeo opcional, alguma coisa do tipo, uma sugestão, recreativo, esse tipo de coisa. Todas as informações que eu tirei daqui, eu reuni do subreddit. Fui concluindo algumas coisas do subreddit com comentários e posts. Tem um subreddit gringo que eu falei no começo do vídeo. Não sei se eu consigo pegar o link dele, porque eu tô fazendo tudo isso pelo celular. Então fica um pouco mais difícil. Mas eu vou deixar escrito na tela, quando eu citar ele, qual é o subreddit que eu tô pegando as informações. E também tem as diretrizes do YouTube, né? Eu pedi pro chat GPT fazer um resumo das diretrizes do YouTube e me ajudar a acessar as diretrizes do YouTube sobre isso. Para isso que o chat serve, para você pedir resumo, pedir pesquisa. Pesquisa real, pesquisa factual, pesquisa de sites. Diferente você pedir pro chat GPT explicar para você por que subliminais não tem comprovação científica do que pedir pro chat GPT e buscar e resumir quais são as diretrizes do YouTube que tá aberto no Google. E usar as IAs pro jeito certo. Dicas que eu dou pra vocês é colocar tags, as tags que o YouTube gosta no seu vídeo. Não precisa ser na descrição do título, apesar de ajudar a ser na descrição e no título, tem a abinha de tags lá no finalzinho quando você vai postar, que pode usar elas. Elas ficam escondidas, mas elas aparecem quando você pesquisa tal termo na barra de pesquisa do YouTube. Isso é interessante, porque faz com que o seu conteúdo fique seguro e não seja exposto como algo que você não quer pro seu canal. Uma coisa que não faz sentido pro subliminals. Colocar que é manifestação e tal faz sentido, mas você colocar que é algo de relaxamento, uma vibe, algo místico, é um pouco irreal, um pouco incoerente com o nosso nicho. Não tô dizendo que áudios místicos não existam, não funcionem ou não sejam bons. Eu tô dizendo que resumir uma comunidade de áudios subliminais com frequências e manifestações e leis universais a algo simplesmente místico não faz sentido. Tem que entender a profundidade da coisa. Existem coisas místicas? Existem. E elas são válidas e importantes como qualquer outra. Mas não é só aquilo. E resumir como aquilo é somente um estereótipo. E um estereótipo errado. É interessante criar um padrão nos seus áudios e uma estética que não seja tão reveladora que acione a política de desinformação médica ao conteúdo repetitivo, como evitar usar músicas com muitos direitos autorais também, que aciona a política de direitos autorais. Apesar disso, fazer áudios silentes eles podem ajudar bastante no YouTube, sem detectar conteúdo repetitivo. Além de que os áudios silentes, eles, com 5, 10 minutos, até 20, uma hora, eles monetizam. Áudios com ASMR também monetizam, mas tem que ficar atento com conteúdo repetitivo. Nossa, essa é uma das coisas mais ridículas que tem aqui. Ai, meu Deus. É tão superficial a análise. Com isso, eu já posso finalizar o vídeo. Já compartilhei tudo que eu encontrei com vocês. E eu espero que realmente tenha ajudado. Se vocês souberem de alguma informação que eu não compartilhei aqui, vocês podem falar nos comentários. E principalmente me corrigir se eu falei alguma coisa de errado. Tudo que eu pesquisei aqui foi de uma pesquisa rápida. Eu não me aprofundei em nada de verdade. Só pesquisei rapidamente, linkei algumas coisas e tirei algumas conclusões de relatos do Reddit. Principalmente de relatos do Reddit. Então, já sabem. Se eu errei alguma coisa, por favor, me corrijam. Se eu esqueci de falar algo importante, me corrijam também. E vocês podem adicionar o que vocês quiserem, que acham coerente pro assunto, que acham que vai ajudar. Eu ficaria extremamente grata pela ajuda de vocês, por me corrigir e tal. Bom, eu vejo vocês nos comentários, na comunidade, no canal novo que eu criei. Também vejam as postagens para atualização. E nos próximos vídeos. Beijinho. Tchau, tchau.